teve chance de voltar pro Vasco depois ou Não tive mais não. Eurico ficou magoado com você? Não, ao contrário, depois passou, conversamos, pus convite para ele, para várias coisas perante o sindicato, sempre levava convite para ele ia, inclusive quando ele ficou ausente, fui lá no escritório dele, bateu na mesa, tô voltando, menino, tô voltando, quando ele quer voltar pro Vasco. Não, sem mágoa nenhum, nada. Eurico pra mim assim, eu não peguei o Eurico presidente, né, cara? Você pegou o Eurico vice de futebol, pra mim assim, poucas pessoas falam, pra mim foi um dos dirigentes que mais entendi de futebol, pra mim era o Eurico mesmo. Todo mundo fala isso aqui. Entendeu? Ninguém fala, a gente não fala pra puxar, que ele não tá mais aqui, pra puxar saco, medo, nada disso. Cara, ele era uma pessoa que ele conseguia chegar e falar assim, pô, o que tá acontecendo, cara? Tipo assim, você caiu de rendimento. Tá jogando fora de posição, o que tá vendo? Tá com algum problema? Tá, pô, cara, assim, impressionante. O Eurico tinha um lado dele, pô, de sentimental também, não era só aquele cara forte, poderoso, que brigava, batia na mesa, não, pô, tinha o lado sentimental dele. A impressão que eu tenho, eu não vivi essa época como repórter, porque eu cobri também Vasco com o Eurico presidente, sempre me dei muito bem com ele. Mas a impressão que eu tenho é que o Eurico, ele ligava uma câmera e meio que virava um personagem. Desligava, ele estava ali, era o Eurico mesmo. É verdade. Eu vi até o Álvaro falando, o filho dele falando esse dia sobre isso também mesmo. Eu não posso dizer, de repente o Álvaro, alguém que é mais próximo, podia falar, mas o Eurico tinha um lado dele, a gente era campeão, a gente ia pra casa dele, no Laranjeiras. Foi abrir a porta da casa dele, como, pô... A festa era na casa dele? Na casa dele. Que legal. Entendeu? Parecia... Familiar, pô. Parecia uma criança, cara, assim. Ele falava pra dona Silva, ela sabe, a primeira paixão é do Vasco, ela é a segunda. Pô, a gente ria pra caramba, cara. Ria demais com ele, parecia, pô, solícito. Pô, lembro do Eurico quando a gente na Disney, a gente fazia aquelas viagens no meio do ano pra ganhar o dinheiro pra Europa, não sei o que, fomos na Disney, ele puxando aquele bonde de nos brinquedos por aqui. Eurico, cara, que sensacional isso, hein? Cara, tem coisas boas, coisas bonitas mesmo que ficaram. E ele te tratava bem na hora das renovações, que essa também é uma questão aí não tem como, ele queria puxar, né, cara, não tem normal, queria puxar pro clube, pro time, ele tinha assim, primeiro titular era X, reserva era tanto, pessoa que estava subindo era tanto, tudo anotadinho. Quem era pra seleção recebia tanto, quem era convocado, quem já era da seleção titular era tanto, ele tinha uma lista dele lá. Quanto ele ia pagar pra cada um. Exatamente. E não tinha como dobrar o homem. Rapaz, era bravo. Eu já fiquei 4 meses sem contrato, que era ali do passe, do Pérez. Antigamente vocês ficavam meio vendidos. Tava treinado separado, sempre no nome do Tri. E com o nome, hein? Já com o nome no ano do Tri, eu fiquei 4 meses treinando a parte com o Maciel lá, o preparador físico, Armando Maciel, e foi reintegrado depois, pô. As coisas passam, com o tempo vai tudo ficando no esquecimento. Mas na época, imagino que você até ficado chateado com ele, Não, lógico que a gente ficava, porque, pô, a gente é pai de família, quer trabalhar, queria jogar, entendeu? Isso aí é fato, mas Deus é ótimo, é maravilhoso. Aí eu voltei, o Vasco precisou, fui lá, dei conta do recado, fomos tricampeão, ajudei o Vasco porque no falecimento do Denner, aí teve um jogo muito importante, falo só da final, num jogo contra o Botafogo. Nós ganhamos de 1-0, gol de falta meu, ali foi o arranque para o tricampeonato, eu fiz até um pênalti, que a bola bateu na minha mão, e o Carlos Germano foi lá, pegou o pênalti do Roberto Cavallo, então ali começou a arrancada para o tricampeonato. Então, foi um momento muito importante, com certeza. Olhando para trás, William, assim, além do Eurico, você conviveu também com o Calçado, ou o Calçado não se metia no futebol? Não, se metia ali, é uma jogadinha ensaiada dos dois, né? Por exemplo, ia discutir contrato com o Eurico, não renovava, porque um dinheiro, ia lá no Calçado, chequinho azul, Itaú e tal, entendeu? Era jogada ensaiada dos dois, então, e as coisas andavam. Cruzados, né? Exatamente, andavam. Era uma época muito boa do Vasco dentro de campo, né? O Vasco, pô. Essa geração atual de torcedores mais jovens, eu sempre falo que eu admiro muito os vascaínos mais jovens. Porque eles têm um amor pelo clube. São Januário está muito mais cheio hoje em dia do que era nessa época. Vocês tinham timaços dentro de campo, o Vasco era forte, e a gente não via São Januário tão cheio como